Sejam muito bem-vindos a mais um @AUVP, o seu, o meu, o nosso podcast. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês hoje e um prazer mais inenarrável ainda em receber ela, minha amiga, minha madrinha, minha referência, Ana Paula Sobrinho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito esperado, né? Combinamos várias vezes, mas hoje tá saindo. Então, também é um prazer inenarrável estar do lado de cá, numa cadeira de tanto peso, de tantas pessoas que já passaram aqui, né? Que isso. Responsabilidade. Ah, você tá doido, você consegue. Do meu lado aqui, hoje nós temos uma cara nova, o Alan. Um rostinho novo, né? Substituindo os rostinhos aqui. E é pra complementar a roxa, é um prazer inenarrável estar aqui também. Não é mesmo? Junto de vocês duas, né? Essa cadeira que tem bastante peso também, pra ter um assunto bem legal aí. Vamos falar de muita coisa legal. E aí, pra gente começar a introdução aqui, quem que é a Ana Paula? Zootecnista formada na primeira turma da Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão estratégica de negócios, especialista em gestão e nutrição de confinamento, gerente de território da ADM Multinacional, Goiás e Distrito Federal. Desculpa aí, moçada, é ao vivo mesmo. Apaixonada pelos equinos, que não tem jeito de não ser, e atleta de hipismo por 10 anos. É isso aí. Ana, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Tem muita história dentro da história aí, né? Sem dúvida. Então, começou um pouquinho lá atrás. Até então, eu era apaixonada na veterinária. A gente sempre brinca e fala que zootecnista é veterinário frustrado, mas eu não fui. Na verdade, eu descobri a zootecnia, né? E descobri que, de fato, a zootecnia era focada em produção. Então, a minha família sempre foi do meio rural, meus avós, maternos e paternos, sempre foi do meio rural, e eu sempre tive muita convivência no meio rural. Sempre gostei de cavalo, sempre tive convívio com a produção pecuária, e sempre quis ir para esse lado, né? Então, aí a gente cresce desde criança com aquela ideologia de, quero ser veterinária, cuidar dos bichinhos, né? E quando a gente vai chegando lá pro final do ensino médio, eu descobri, meu pai, na verdade, descobriu, me mostrou que tinha o curso de zootecnia. E eu vi que realmente era aquilo que eu queria, que era trabalhar com produção, focado em grandes animais, principalmente, né? E aí fiz... eu sempre falo que lá em casa nunca nada foi fácil. Então, estudei escola pública a vida inteira, tive que estudar muito, consegui passar, entrei na UFG e foi, coincidentemente, quando eu terminei o ensino médio, abriu a primeira turminha de zootecnia da UFG. Que legal, cara. Então eu me sinto muito orgulhosa de falar disso, de ter sido a primeira turma. Tiveram muitos desafios na primeira turma. Eu lembro plenamente que a gente foi recebido por todo o corpo docente da UFG, porque era uma coisa nova, né? Então era motivo de orgulho para eles também ter conseguido ali implantar aquele curso. E a gente, quando tava lá no iniciozinho, a gente não entendia a importância disso, né? Via tudo aquilo ali e tal, mas foi muito legal e de lá pra cá, como se diz, só vim trilhando e abrindo caminhos dentro da zootecnia, que realmente é o que eu queria fazer desde então. E o curso a primeira turma foi 2009, né? Formei em 2013 e já comecei a ingressar a carreira dentro da zootecnia antes mesmo de formar, graças a Deus. Uma pergunta que ficou na minha cabeça, eu nunca te perguntei isso, inclusive. Faça. Era a maioria homem? Já na época? Então, a nossa turma foi bem dividida. Foi mesmo? Foi bem dividida, assim. Não esperava. Eram 40 pessoas, se eu não me engano, era em torno de 24 homens e o restante mulher. Caramba! Então, assim, eu tinha um percentual, uma participação bem grande de mulheres na turma, mas acabou que se formaram poucas. Entendi. Tá? Então, a gente, dos 40 que entraram, a gente formou se eu não me engano, foram 14 pessoas que saiu e formou tudo da mesma turma, né? E desses 14, eu acredito que deveriam ser ali umas 5 mulheres nessa época, tá? Mas desde essa época, só de ter esse tanto de mulher, a gente já vê que o curso estava ganhando visibilidade, né? Sim. Então, porque é curso do agro, e tudo que a gente fala que é do agro remete mais ao meio... mais masculino, aos caras que são da fazenda. Sempre teve muito mais participação de homens nessas áreas, né? Sim. E desde essa época já era muito bem dividido. Então,
eu fico feliz também por isso. E isso vem crescendo, né? Cada dia que passa, isso vem crescendo mais. Isso é legal. É uma demais. característica de universidades federais, né? Entra uma turma e forma uma quantidade um pouquinho menor do que entrou, né? É o que eu digo. Eu acho que eu tô nesse... Por enquanto, a gente tá nesse mesmo barco aí, viu? Mas no mercado de trabalho, né, desde quando você entrou, ainda assim a predominância é masculina, né? Então, a quantidade no agro como um todo, agrônomos, veterinários, até onde eu sei, a quantidade é mais homens do que mulheres. Teve muita dificuldade para começar, muito preconceito, talvez, ou então uma barreira maior que a gente não saiba ainda que você enfrentou nesse começo? Com certeza tem uma barreira ideológica. Com certeza tem. Ainda existe, em menor proporção, vamos falar assim, mas ainda existe. Mas eu sempre ressalto disso. E sempre que eu volto para dentro da universidade para poder falar dessa trajetória e tudo mais, e contar um pouquinho do que eu passei, eu sempre falo muito disso, porque a gente precisa, nós mulheres precisamos nos preparar mais ainda quando está dentro da faculdade. Então, por quê? Porque quando a gente sai, primeiro a gente acha que sai sabendo, né? A gente acha que sai sabendo. Isso é o típico do formado, né? Até a gente descobrir que a gente não sabe muita coisa. Então, quando a gente vai pro campo, a gente encara muito o mercado do agro, em que eu trabalho, que é focado na nutrição animal. Você lida com o público 40+, em que esse 40+ é majoritariamente homem, né? São homens. E quando você pega um cara de 40 anos, 50 anos, que está trabalhando dentro da pecuária, por exemplo, há 20, e você está recém-formada com 22, aí ele fala assim, e aí? A menininha da cidade sabe o quê? Quer me dar aula de quê? Quer me dar aula de quê? Né? Então a gente escuta muito desse tipo de coisa, volta pra cidade, né? Não dá conta de apartar um boi no curral, não dá conta disso. A gente é muito testado várias vezes, então não tem só o proprietário, tem a equipe da fazenda, que é a mais importante da fazenda, inclusive, né? Que são funcionários e tudo mais. Então eu já passei, por exemplo, para exemplificar do que você me perguntou, eu já passei situação do funcionário da fazenda, de eu ter que ir para a fazenda dar uma consultoria. Então, na consultoria, você vai ali, você vai montar um cavalo, você vai rodar a fazenda para enxergar de perto toda a situação da fazenda, e que o funcionário pega aquele cavalo mais bravo e entrega na sua mão para ver se você aguenta o tranco, né? Então, entrega ali propositalmente e fala, vamos ver o que vira? Às vezes deixa uma cerca aberta para entrar mais alguns animais lá também, né? Exatamente. Coloca em situações de estresse, até mesmo constrangimento, né? Acho que, no geral, assim, outras áreas também, eu tive até um pouco de participação nessa do agro, sempre tem essa barreira, e acho que para a mulher bem mais forte, mais né? pesado, né? Tanto na área agrícola, eu sou da área de economia também, a gente entra 80 por ano, 10 mulheres, 15 mulheres, né? Então tem essa barreira muito forte mesmo. Ô, Aninha, e quando você formou, você já estava mexendo com nutrição? A intenção era mexer com nutrição? Ou você estava pensando em ir para a área de equinos e acabou mudando e indo para essa área de bovinos? Como é que foi a ideia? Como que eu fui parar no mercado, né? Como é que você foi parar no mercado? Tá, então vamos lá. Essa é outra historiazinha bacana. Quando eu estava dentro da faculdade, eu fazia muito estágio. Que eu sempre acreditei que era a melhor porta de saída da faculdade. De eu aproveitar tudo que eu tinha de forma gratuita para poder trabalhar, me doar e aprender. Então eu trabalhei dentro da faculdade no setor de piscicultura, trabalhei com caprinos e ovinos, me envolvia bastante também no setor de animais silvestres, avicultura. Então trabalhei um pouquinho de tudo ali. E eu sempre falava, eu brincava assim com uma professora minha de lá, que eu não trabalharia jamais com ruminantes e tal. Na época que eu já estava focando ali na área de monogástricos, né? E aí, quando foi chegando perto da finalização do curso, eu tinha que fazer o meu estágio curricular. E aí surgiu uma oportunidade. Uma empresa sempre fazia seleção lá dentro da faculdade para contratação de estagiários, e que esses estagiários iriam passar para a fase de trainee, depois ia passar para contratado efetivo. E essa empresa é exatamente focada no trabalhar com ruminantes. E aí eu fui parar nessa seleção
dessa área de ruminantes, que era uma seleção bem morosa, em 5 etapas. Começava ali com seleção de 400 candidatos, da agronomia, veterinária e zootecnia, e terminava contratando 7. Então, pela morosidade desse processo seletivo, eu entrei, passei na primeira etapa, passei na segunda, passei na terceira. A hora que eu cheguei na terceira, eu falei assim, eu pensei, né? Eu acho que eu preciso ficar aqui. Mesmo que não seja o que eu imaginei que eu iria trabalhar, né? E que, na verdade, paguei língua, né? Mas, como se diz, língua foi feita para pagar. Então, tava eu lá. E aí, então, passei no processo seletivo e fui contratada para essa empresa, para trabalhar com ruminantes, que até então não era o meu foco nenhum. Só para o pessoal de casa às vezes não tá entendendo, eu também boiando um pouquinho. O que são ruminantes? Ruminantes são animais que ruminam, que fazem o ato de ruminar. O que é o ato de ruminar? Ele vai fazer a apreensão do alimento e depois de um certo tempo ele vai voltar esse alimento para a boca para poder remastigar. Tá? Isso é a ruminação. E quem faz esse tipo de mecanismo de digestão? Animais que têm 4 estômagos. Então, por exemplo, o boi, a vaca, o caprino e o ovino, tá? Uma particularidade do animal silvestre é a girafa, né? Girafa faz isso? Faz isso por isso também. Que fica mascando. Faz isso também, exato. Ela é um ruminante, ela também é um ruminante, também possui 4 estômagos. Que legal. Legal. Achei que era só pescoço. Eu não aguentei, velho. Eu tive que fazer essa. Eu tive que mandar essa. Não deu, cara. Foi mais forte que eu, desculpa. Mano, mas aí, beleza. Você foi contratada como trainee, certo? Certo. E aí você depois chegou a... Eu fui contratada como estagiária. Ah, tá. Então a gente entrava como estagiário. Isso aí já foi seu estágio curricular? Foi meu estágio curricular. E aí... Isso dura quanto tempo, o estágio curricular? O estágio curricular são 6 meses. São 5 e um pouquinho ali, né? Mas como é o nosso último semestre da faculdade, a gente considera os 6 meses. Que aí depois tem a parte da entrega do relatório curricular e tudo mais. Então, é o TCC do direito. É o TCC, exato. E das outras... Na verdade, a gente tem o TCC e mais o relatório do estágio curricular. Tá. A gente tem os 2. Legal. A gente quer apresentar. E aí, depois que eu terminei todo o estágio, e no estágio eu realmente fui para trabalhar em campo, focado em ruminante, bovino de corte, para ser mais específico. Tive uma passagem pela fábrica de nutrição da empresa. Trabalhei um tempo lá, tive uma experiência, mas majoritariamente era campo. E quando eu tive essa passagem pela fábrica, eles me fizeram a proposta para ir trabalhar em Cuiabá. Rapaz. E aí eu aceitei a proposta para ir para Cuiabá de bate-pronto. Tava recém-formada. Formou e foi. Oportunidade que apareceu, recém-formado. Exatamente. Você tá doido. Exatamente. Mesmo. Precisava aprender, era o preço de aprender. O custo, né? Que é o que a turma de hoje muita gente não tá disposta a fazer. Isso é né? verdade. O pessoal sabe que tá no mercado, tem muita gente no mercado, mas muitas vezes não tem a experiência, não entrega pro mercado o que o mercado precisa. Então eu pensava dessa forma, que é uma coisa que meu pai sempre me falava de... você precisa aprender, você tem que aprender e você tem que estar dentro do mercado. Né? Então, era mais uma coisa ali agregando e eu fui para Cuiabá trabalhar dentro da fábrica de nutrição deles de lá. Rapaz. Aí dentro da fábrica você formulava para eles? Eu não formulava porque eles já tinham linha pronta de nutrição. Então, o que era a minha função lá? Aí eu fui contratada como trainee, porque eu não tinha colado o grau ainda. Então, eu não podia ser contratada efetiva também. Eu fui contratada como trainee. E lá eu fazia o trabalho de supervisão, de controle, de qualidade de tudo que era produzido dentro da fábrica. E aí tinha um supervisor de produção e eu ficava com a parte de supervisão de qualidade dos produtos. Que é exatamente verificar tudo que entra e tudo que sai, se sai conforme o que a empresa precisa entregar no campo. Rapaz, recém-formada. Recém-formada, com 22 anos, sendo supervisora de uma equipe de 14 homens. Rapaz. Nossa. Aí tem ficou mais difícil. Você tá doido. Então, assim, era bem desafiador. E como é que foi essa transição? Você saiu da casa dos seus pais, você saiu do lugar que você conhecia, foi pra uma cidade totalmente diferente, sem ninguém. Uhum. Pra chefiar uma equipe majoritariamente masculina. Como é que foi a recepção? Como é que foi pra, de fato,
fazer essa supervisão? Nada fácil. Nada fácil. Acho que primeiro o meu processo de adaptação, de estar fora de casa. Então, pra gente que é mulher, que é nova, tá num lugar totalmente diferente que a gente não conhece. Então, lá, inclusive onde eu morava, era um setor afastado, que era o distrito industrial. Você não tinha nada perto. Nada perto. Lá era só indústrias e tal. Então, era um local mais ou menos perigoso. Então, também tinha isso da gente ficar com medo, de receio, até de conhecer direito o lugar, né? E não era uma turma fácil. Então, a equipe da época, primeiro que eram tudo homens mais velhos, então também não... Foi o meu primeiro entrave de começar a criar empatia, de aprender a lidar com pessoas. Foi a minha primeira escola. Isso eu tenho total certeza. E que foi onde começou a me abrir a cabeça para muitas coisas. De qual forma abordar, de o quanto era importante, em vez de eu bater de frente com a equipe, eu trazer eles para o meu lado, né? Tentar mostrar o porquê precisava ser feito. Muitos da equipe a gente não tinha essa empatia. Aí a gente precisava acabar trocando a pessoa da equipe, né? E aí quando a gente precisava trocar, às vezes tinha gente que tinha algum entrave, por exemplo, esse funcionário... Eu não posso mandar ele embora por algum entrave de RH, vamos falar assim. Aí você tinha uma pessoa, uma maçãzinha podre, né, da equipe, que você tinha que aprender a conviver ali, levar, sem que ele afetasse o restante da equipe. Então, assim, também não era nada fácil desse ponto de vista. Mas a gente vai batendo cabeça, como fala, a gente é novo, a gente aprende, né? E foi batendo cabeça ali que eu fui conseguindo achar lados para conseguir fazer. E não, o caminho reto não era o mais fácil. E não era o caminho que eu tinha que passar na época. Então, eu tive que ir contornando realmente para conseguir chegar a fazer o serviço que eu tinha que fazer. Porque o meu serviço também não dependia só de mim, né? Era uma equipe. Mesmo que eu quisesse fazer tudo sozinha, era impossível. Humanamente impossível. Então, eu precisava deles para poder fazer. É onde você começa a aprender o que a faculdade não ensina, né? Exato. Que é a parte de liderança, gestão de equipe... E, por mais que você tenha um curso de zootecnia, no final da conta você ainda tem que lidar com gente. Né? E quanto tempo, assim, você ficou lá em Cuiabá e até onde você chegou em questão de posição dentro dessa empresa? Então, essa posição minha em Cuiabá foi breve, até porque eu sou muito ligada à família. Então, o que me incomodou lá foi estar muito longe da minha família. Então, estava a 800 quilômetros de casa, meu pai, minha mãe, meu irmão, tudo aqui, né? Então, eu sou daqui de Goiás, então estava todo mundo aqui e eu lá, sozinha. E a gente sempre foi, a gente é muito unido. E aí eu ficava agoniada. Na época era nova, praticamente o que ganhava não dava pra ter um carro, então não tinha carro, não tinha nada assim. Eram poucas oportunidades pra vir pra cá também, né? Eu imagino. Pra ver família. Eram poucas oportunidades do recém-formado, né? O recém-formado, como se diz, o leque é curto. O sofrimento sempre todo recém-formado. Então eu aproveitei a oportunidade que tinha pra ir pra lá, aprender, mas eu sempre ficava de olho em oportunidades aqui. Então eu fiquei lá menos de um ano e recebi uma proposta a 40 quilômetros da casa dos meus pais, né? Pra trabalhar pertinho de casa e tal, e pra ganhar mais do que eu ganhava lá, na época. No mesmo cargo? Na mesma função. Rapaz. Então, lá realmente eu acho que foi o pontapé inicial do desafio pra me tirar da zona de conforto, pra me começar a me mostrar o que eu precisava aprender. E acho que também são os testes da vida, né? Vamos ver se realmente ela quer. E você não teve nenhum padrinho, né? Não. Você não teve ninguém pra poder abrir uma porta, te auxiliar ali. Foi tudo na força mesmo. Foi tudo na raça. Na raça. Ir trabalhando, mostrando serviço. Como se diz, se teve um padrinho nessa história, foi a minha criação, né? Eu falo disso, porque a criação da gente é o que abre portas. Pra mim Porque é a forma que você se comporta, é o quanto você valoriza o que você tem e o quanto você busca valorizar as oportunidades que te vêm ofertadas, né? Então, quando você tem uma base cultural ali que te mostra, você precisa fazer, você precisa buscar. E pra mim era sobre isso. Eu precisava e queria construir a minha carreira, então eu queria buscar. É algo que falta um pouco hoje, né? Isso é muito interessante, porque a gente tá falando muito de sucessão no agro ultimamente. É um assunto que tá em pauta pesada, é uma pauta quente. E quando a gente fala de sucessão, a gente não fala só da sucessão do negócio, do
do dinheiro, da empresa, da fazenda. A gente fala da sucessão que você vai suceder seus pais mesmo. A criação que você vai suceder dos seus pais. Que é o que impacta e o que te abre a primeira porta da sua vida. Eu imagino que seja isso também que você esteja dizendo. Exatamente. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Eu acho que é o que a gente chama de fator cultural, né? Exato. O fator cultural pesa muito. Eu acho que pesa muito na criação. Eu fui criada ainda num estilo muito antigo, a fazenda dos meus avós não tinha energia. Então a gente tinha aquele convívio de finalzinho da tarde, colocar o banquinho de couro, que era o couro secado da vaca que matava lá e fazia lá. Todo mundo colocava lá no quintal, assim, ia conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Passava um cafezinho, queijinho fresco da hora. Então era dessa forma. E aquilo ali eram as crianças que respeitavam os adultos e que tinham que respeitar os adultos ali, né? Sentado. E a gente sempre escutando a conversa dos adultos ali. Então, acho que falta um pouquinho dessa cultura hoje em dia. A gente perdeu um pouquinho dessa cultura hoje em dia, né? Até pela quantidade de tela que a gente tem hoje. Então, a gente bate menos papo, a gente conversa menos, escuta menos os idosos. Exato. Escuta menos os nossos, né? As histórias que eram tão boas que... Eu sempre lembro muito disso de forma saudosista, de escutar as histórias que os avós contavam em volta da fogueira, que meu pai contava em volta da fogueira. Então, hoje, praticamente, a gente perdeu muito disso. É verdade, eu sinto uma falta lascada de sentar com meu avô. Ele não deixava a gente usar telefone. Na fazenda não tinha internet, mas quando colocou, a gente tinha que deixar o telefone no quarto. Ele ficava bravo, cara. Ele ficava bravo. Ele falava, eu vou quebrar esse telefone de vocês. Eu tô aqui, ele pintava um cigarro assim, tomava um cafezinho. Ah, formidável. A coisa que mais lembra ele pra mim é formidável. Formidável essa vivência que você teve o prazer de ter, né, Ana? Fala sério. Formidável, realmente. E aí, saiu de Cuiabá, foi pra 40 quilômetros da casa dos seus pais, supervisionando a fábrica ainda. Aí o desafio sempre era um degrauzinho assim, né? Aí aumentou mais um degrauzinho no desafio. Porque eu fui pra trabalhar numa empresa que não tinha fábrica. E aí, o que ela fazia? Ela terceirizava o serviço de outra fábrica. Ou seja, eu ia ser supervisora de qualidade e produção de uma empresa e trabalhar dentro de outra. E aí, o que é o desafio para mim disso? É você criar sinergia. Porque você está defendendo os interesses de uma empresa, trabalhando dentro de outra que tem outros interesses também. Então, também não é fácil. Então, por exemplo, quando a gente fala assim de produção... Essa empresa que prestava serviço para terceirizada tinha a produção dela. Certo. Então, se surgisse um impasse entre uma urgência e emergência, em que precisa se produzir e eu também preciso produzir outro, e aí? Qual vai ser? Qual que é mais urgente, o meu ou da terceirizada? Qual que vai ser o critério? Qual que é o critério? Aí você entendeu por que o salário talvez seja maior também. Então. Exatamente. Nunca vem de graça, né? É o dobro do trabalho. Exatamente. Então, lá como eu fazia esse link entre empresas, eu lidava com toda a equipe. Lá só tinha, exatamente, só eu que trabalhava nessa empresa dentro de outra. Então, tudo que se falasse da minha empresa, corria em mim, para poder resolver. Então, falasse assim, chegou a matéria-prima da sua empresa. Eu tinha que ir lá receber, resolver nota fiscal. Aí a nota fiscal chegou errado. E aí a gente acaba se envolvendo em todas as áreas, né? Desde da qualidade, a parte fiscal, a parte contábil. Isso aqui da nota chegou errado. Aí você liga, resolve. Aí você vai na empresa prestadora de serviço, às vezes trocar uma opinião, pedir uma ideia. E o que também já acaba criando sinergia. Quando você dá importância pro trabalho do outro, também cria sinergia, né? Então, você mostra ali que você não sabe de tudo, que você também precisa de ajuda. E muitas vezes é sobre isso, né? Para não ter um embate de prioridade, de informação e tudo mais. Então, ali eu fazia todo esse serviço de conferir tudo que entrava e tudo que saía. Literalmente. De matéria-prima a produto acabado. Era tudo na minha mão. E era muita coisa. Era muita coisa. A produção da empresa era tudo lá. Né? Então, era 100% na minha mão. E não tinha auxiliar. Era a Ana. Joga pra Ana que ela resolve. Joga pra Ana que ela resolve. Bate o escanteio e vai cabecear. Exatamente. E como é que foi a trajetória pra você começar a rodar campo mesmo? Que hoje você roda campo. Hoje eu faço campo. Então, essa mesma empresa em que eu trabalhava na fábrica,
É uma história que eu gosto bastante. Foi um momento muito marcante para mim, porque foi, vamos falar assim, uma visão que eu não tinha. Total, eu nunca achei que eu trabalharia no comercial. Eu sempre me vi muito na área técnica. Então, na verdade, eu fui descobrindo, né? Achei que era monogástrico, fui para ruminante. E de ruminante, eu achei que era parte técnica, acabei indo para a área comercial. E eu já estava há algum tempo, já tinha quase 2 anos que eu estava nessa empresa, só na parte de fábrica. E aí, o dono da empresa, que era o meu chefe na época, ele chegou em mim e fez o convite para eu assumir uma região de área comercial. De bate-pronto, eu falei assim, você tá doido? Já tenho muito problema. Não preciso de outro. Eu falei, eu? Área comercial? Eu falei, não, eu área comercial? Você tá doido, Luciano? Aí ele falou assim, Ana, é o seguinte, o comercial se resume nisso. Você conhecer o que você tá vendendo, você não ter preguiça de buscar e, basicamente, você saber conversar. Você sabe fazer os 3? Eu falei, uai. Acho que eu me desenrolo bem. Preguiça eu não tenho. Conhecer o produto, eu conheço tudo de dentro para fora, porque conhecia todas as formulações e tal. E nessa época eu também tinha proatividade nas formulações. Então conhecia tudo, desde o micro ao macro ingrediente. Legal. Né? E eu tinha ainda uma área que era a área de região de moradia da minha família. Né? Que era a tão falada região do Faina. O famoso Faina. Famoso Faina. Famoso. Então, tinha-se ali a região em que eu já tinha um histórico ali de conhecer parte da região, porque os meus avós moravam lá. E quando a gente tem uma base ali, quando você tem um assunto para puxar, é muito mais fácil. De você criar empatia e começar um assunto, por exemplo, com um cliente que não te conhece. Certo. Né? E aí, nessa época, foi exatamente a proposta que ele fez. Ele falou, não... vem para a comercial, você pega a região lá que tem sua família e eu acho que dá certo. Eu falei, se ele, que é um cara que já estava com mais de 40 anos, comprou a ideia e achava que dava certo, eu falei, quem sou eu? Vou topar o desafio e vou. E você já estava com quantos anos? Isso eu estava com 24, 25 anos. Você era nova pra caramba. Uns 24 anos por aí. E aí você começou a rodar campo. Comecei a rodar campo no meu Celtinha. Sozinha? Literalmente. Virei vendedora da empresa. Fui contratada como vendedora. E tinha o meu Celtinha, que eu colocava ele na estrada e ia buscar. A empresa não tinha carteira de cliente, então eu tinha que fazer abertura diária, que basicamente é você visitar todos os clientes até que eles te conheçam, você conhecer a área que você está rodando. Então eu comecei a fazer isso. E eu chegar, como já tinha minha família lá, obviamente eu comecei a explorar os contatos de dentro para fora. Então eu chegava na minha família e falava, quem que você conhece que cria gado? Quem que é o cara forte daqui? Chamava minhas primas que trabalhavam na lanchonete, que era o ponto que todo mundo passava por lá, né? Eu chamava ela e falava, quem que é os caras que passa aqui todo dia? Onde que ele fica? Ah, esse aqui tem escritório assim, assim, assim. Aí eu falava, se ele aparecer aqui, você me liga. Aí a hora que ele aparecia lá, ela me ligava e falava, tô indo pro escritório. Já ia, cercava o cara e tal, e começava assim. E aí comecei a pegar os caras de visibilidade pra ter uma referência e que outras pessoas conhecessem, né? E aí a primeira vendinha que eu fiz foi assim, fui bem feliz nisso. O primeiro dia que eu saí pro campo pra rodar, pra poder visitar a fazenda, foi o primeiro dia que eu fechei pedido. Então foi de bate pronto, e eu acho que pra mim surgiu como um sinal de Deus mesmo, que era pra eu seguir aquilo ali, e como fator de motivacional, né? Porque quando você compra uma ideia, você faz e o resultado não vem, a gente acaba desmotivando, né? Mas eu acho que também porque eu me sentia preparada no desafio, motivada naquilo, porque se ele acreditava, se um cara com tanta experiência acreditava, eu devia ter pontos que eram positivos para aquilo, né? Então, cheguei, e foi exatamente esse caso. Falou, não, o cara tá aqui no escritório e tal, aqui do lado, ele compra e vende gado, assim, assim, assado. Fui lá, sentei, e eu lembro que eu fiquei quase 3 horas dentro do escritório do cara. Nossa, você tá doido. Quase 3 horas. Persistência. A palavra-chave do vendedor. Eu só saio daqui com esse pedido tirado. Ele recebeu de boa? Como é que foi? Recebeu, tranquilo. Assim, era um cara que na época na região ele era catireiro de gado, né? Que é o cara que compra e vende. Então ele rodava um volume muito alto de gado, de bezerro.
E, consequentemente, como ele rodava muito gado, e como todo catireiro, a fazenda praticamente não tem pasto, porque roda muito gado lá em cima. E ele acaba gastando muita nutrição no coxo, né? Que é os produtos que a gente vende. Então, exatamente por rodar muito, um volume muito alto de nutrição, gastava muito. E aí eu consegui ir lá, trabalhei, mostrei. Consegui os descontos extraordinários da primeira venda. Dei prazo, enfim, explorei tudo que tinha de explorar na época e consegui fechar negócio com ele numa carguinha de um truque, que na época era uma baita venda, né? Consegui fechar uma carguinha ali e foi, acho que, o pontapé inicial de tudo do comercial, e aí nunca mais saí. E daí pra frente foi só subindo, gestão... Aí eu fui... Dessa época, eu fiquei 2 anos como vendedora de campo. E depois eu recebi a proposta de outra empresa, também na área comercial, porque aí nunca mais saí da área comercial. Eu sempre falo isso, você colocou um pezinho na área comercial, você não sai mais, né? E aí eu recebi a proposta de outra empresa de área comercial, só que para trabalhar na área de insumos, né? Não era mais focada em nutrição pronta, né? Que é o proteico, a ração que a gente vende. Então, passava ali a trabalhar a área de insumos, que é uma empresa dentro de Inhumas, né? Que é exatamente a cidade que eu moro. E aí a minha intenção e o que me mexeu na época era sair um pouco mais da estrada. Então, quando a gente é vendedor de campo, você tá todo dia na estrada, né? Aí você passa uns sustinhos na estrada, aí você começa a pensar se é realmente aquilo ali... Enfim, faz parte do ofício. Nessa época ainda era o Celtinha ou já tinha mudado? Celtinha. Celtinha guerreiro. Celtinha foi guerreiro, mas você tá doido. Celtinha teve muita história. O melhor história. 4x4 que já inventaram, né? Não, mas o Neira é o melhor 4x4 já inventado. O primeiro foi o Uno, o segundo foi o Celta. Eu tô falando. Ana, só voltando um pouquinho aqui. Aí, por exemplo, você saiu da supervisão e foi pras vendas. Em algum momento você falou assim, pô, tô dando um passo pra trás? De forma nenhuma. De forma nenhuma. As vendas, ela tem um perfil muito diferente e muito bacana, que é o networking. Então, cada dia você tá num lugar, você tá conversando com pessoas diferentes, você tá numa cidade diferente, conhecendo coisas diferentes e culturas diferentes, que é o mais bacana, né? Então, não tem como você olhar para isso como você não passa para trás. Massa. Com certeza é um passo para frente, principalmente se você fala de imersão cultural, de novos lugares, de novas pessoas, de aprender coisa nova. E eu gosto muito disso, todo mundo que me conhece sabe disso, que tanto que eu gosto de aprender e de conhecer coisa nova. Então, toda vez que é algo que vem para agregar e é coisa nova, eu acho muito bacana. Então, com certeza foram vários passos para frente. Show demais. Mais um degrauzinho. Foi mais um degrauzinho. Essa profissão vendedor, né? Tem muito esse... É que nem o Edson tava falando, né? Muito esse preconceito. Às vezes é um cara chato e tal, mas... E muita gente acha que, pô, às vezes eu tô voltando atrás da minha carreira, mas na verdade não tá, né? Tá conhecendo novas áreas, tá galgando novas profissões, porque você sobe pra área de gestão de pessoas, que é algo muito importante hoje, e traçar estratégias. E hoje, assim, quais são os principais pontos, assim, necessários, talvez, para você, cara, você ter essa leveza, né, e capacidade de você conseguir vender bem, de você, pô, tem que ter a persistência, né, que você deu o exemplo da primeira venda, mas tem que ter várias outras acho que estratégias, outros pontos fortes. O que você acha que é o principal dentro do agro para você se destacar? Eu acho que isso é uma coisa que vem mudando muito com o tempo, mudou muito esse perfil, tanto do vendedor quanto dos clientes, né? A gente, é uma discussão frequente entre nós na equipe, no meu trabalho, entre a minha equipe, que é exatamente a mudança de perfil que a gente tem tido, né? Então, assim, hoje, para mim, o primordial é você entender o perfil do cliente, é você entender a necessidade do cliente. Porque você pode ter 2 clientes que são divisa de cerca. Não vai ser igual. Não é receita de bolo. Não existe receita de bolo. Pode ser um do lado do outro, que a demanda de um não vai ser a demanda do outro. Então, você precisa... A gente fala muito disso, eu cobro muito da equipe, a gente precisa escutar. Antes de falar, a gente precisa escutar, né?
A gente precisa fazer as perguntas certas para poder escutar o que a gente precisa do cliente, para a gente poder saber fazer uma abordagem correta e chegar na necessidade real do cliente. Porque a gente não está ali só para vender um produto, né? A venda hoje ela é uma coisa muito mais complexa do que só tirar um pedido ou mandar um produto. Não é mais sobre isso. É sobre você atender uma necessidade do cliente, é sobre você ofertar uma solução para o problema dele. Né? Então, para que você saiba o que o cara tá passando, como que você vai saber sem você ter perguntado, sem você ter conversado com ele? Então, para mim, o sucesso da venda hoje é escutar a necessidade do cliente. Tá? Um pouco de empatia também, né? Empatia 100%. E antes tinha um pouco daquela visão de que, você tem que falar bem, não sei o quê. Tem que falar bem, você tem que saber claro, escutar. certeza. Mas o principal ponto é você escutar mesmo, porque você tá lá pra sanar uma necessidade, pra resolver um problema. Né? E muito bacana saber. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Teve uma época, nessa empresa que eu trabalhei, que era de Inhumas, que eu entrei como como vendedora call center de insumos, depois eu passei para gerente da equipe call center, gerente de loja, e aí foi se estendendo em vários elos, e dentro desse segmento de loja, eu fazia também a parte de compra de insumos, né? E quando eu estava nessa função de compra de insumos, eu lembro perfeitamente que um dia eu fui receber um vendedor na loja, e aí eu tava com muita coisa, e aquele dia que todos os problemas acontecem naquele dia, funcionário falta, problema acontece, uma carga atrasa, enfim, tudo aconteceu naquele dia, e eu tava com pouquíssima paciência, já tava assim, bem no limite. Eu lembro que ele chegou na loja, e aí eu lembro de ver ele assim, lá no cantinho, assim, aí ele ficou olhando assim, aí de repente ele chegou em mim, pegou na minha mão, me cumprimentou, falou: "Oi, Ana, tudo bem? Tô vendo que você não tá no bom dia, eu volto amanhã." Sério? Ele falou desse jeitinho. Eu nunca esqueci disso por isso. Rapaz! Então, isso me ganhou, tanto é que eu nunca esqueci, e de ver a sensibilidade dele, de que aquele dia ele não conseguiria nada de mim. Que legal, cara. E é o que a gente precisa ter com o nosso cliente, né? Tem dia que o cara vai estar com a cabeça a 1000, problema pessoal, 1000 coisas para resolver, e ele não vai estar num bom dia. Então, a gente tem que ter essa percepção, e aí não é só sobre ser profissional, é sobre a gente também ser humano, né? Ou, às vezes, tirar seu dia ali só para escutar ele. Vou sentar, vou escutar, bater um papo se ele tiver afim daquilo, porque a pessoa também dá sinais, né? Igual a gente tava falando, tem gente que não... Pela escassez de tempo, às vezes ele quer uma conversa mais resumida e tal. Então, tem dia que ele não tá num dia para te receber. E a gente precisa ter essa sensibilidade de falar: não, eu volto amanhã. E às vezes ali você pode até se queimar. Se você tentar fazer um atendimento forçado, você vai se queimar, você sai dali, o cara... Nossa, não quero ver aquele vendedor mais nunca. Cara chato e tal. Alguma coisa assim, né? Então, acho que pra mim, o tchan da venda, o fino da venda, é isso. E todo o resto vem depois. Você saber do produto é essencial. Você saber do que você tá vendendo. Você conhecer realmente o que você tá vendendo e o quanto aquilo ali pode agregar pro cliente, né? Que a gente fala muito de característica e benefício. Né? Às vezes você fala da característica, né? O chapéu é branco, mas isso é uma característica. E qual que é o benefício disso? Ele vai combinar com o seu tom de pele. Aí ele já vai trazendo todos os benefícios em relação a isso, né? Então, a gente falar o que o cara quer escutar também. Ele não quer saber se o produto, a sacaria é verde, branca. Ele quer saber se o boi vai engordar mais, se o cavalo vai ter performance, né? Se vai virar um cavalo campeão com aquele produto ali, se vai atender a necessidade dele. Então, a gente também saber falar sobre isso, saber a abordagem correta para cada cliente correto. Tem cara que é muito metódico, e aí a gente começa a entrar em áreas mais extensas, que é você saber o perfil de cada cliente. Tem cara que você vai ganhar ele mostrando números e resultados. Tem cliente que você vai mostrar uma foto e mostrar o resultado que você fez um comparativo. E ele porque é um cara mais visual, né? E tem gente que, se você não sentar com ele na mesa e ficar ali papeando 2 horas, você não sai de lá com pedido, né? Que é um cara mais sinestésico e tudo mais. Você tem que ser amigo do cara. E ele vai te comprar porque você é amigo dele. Então, a gente saber fazer essa leitura de perfil também, além de todo o resto, né? Resumidamente, escutar o cliente, que foi o que você falou primeiro. Escute o cliente. E escuta o que ele não fala também, né? Não é só o que ele fala.
Você tem que escutar o que o cara não tá te falando. Tem uma frase que eu gosto muito que é: escute o que eu faço. Escute o que eu faço. É. Ô, Ana, e uma pergunta. Agora a gente falou característica, escuta o cliente, tudo. Mas eu como cliente, vamos falar agora da dolorosa. Quando chega no ponto preço, como é que é? Porque eu sei que existem várias marcas e várias características e vários vendedores e vários tananã. Só que no final das contas, quando o cara fala assim, tá, mas esse preço não me apetece. Como é que é, assim? Como é que você vira essa chave? Ou é um cliente que você fala, não, então esse aqui eu não vou atender mais? Como é que é na pecuária fazer isso? Então, o fator preço, isso é um entrave diário, né? Que é a gente contornar o cara que de cara, principalmente, pergunta preço. Isso para nós é diário. Então, às vezes, você chega, você tá se apresentando pro cara, vou dar um exemplo. Você chega, tá ali conversando, oi, sou fulano de tal, trabalho na empresa tal, trabalho com a parte de nutrição. Ah, é? E seu sal 60, custa quanto? É bem direto. Direto, exatamente assim. Então, nesse caso de preço, a melhor abordagem é você não responder a pergunta. É você responder com outra pergunta. Porque quando você fala de preço, a gente sempre fala assim, você tem que comparar banana com banana. Uhum. Então, muitas vezes, você está falando de um produto que ele utiliza que pode ter níveis de garantia muito diferente do seu. E aí, você está comparando o preço do seu, que é totalmente superior, com um produto totalmente inferior. E aí, quando você fala o seu preço, você já se queimou na largada. O cara não quer saber do nível de garantia ali. Não quer nem ouvir mais, né? Não quer ouvir mais. Caro demais. Na verdade, ele não quer saber mais, porque ele vai te responder exatamente isso. Vixe, caro demais. Né? Que é a primeira reação. Não, muito caro. Ai, tô pagando mais barato. O meu tá tantos reais mais barato. Então, geralmente, a abordagem que a gente faz é tentar retornar com outra pergunta de, por exemplo, qual empresa te atende hoje? Né? O senhor utiliza o sal 60? Para qual empresa te atende hoje? Esse sal o senhor tá fornecendo para que tipo de animal? Porque nessas perguntas eu começo a entender o perfil dele. Né? Então, por exemplo, primeiro, o cara que usa um sal 60 é uma baixa tecnologia. Ou ele está em período de retenção de custo. Então, se ele fala que ele usa a empresa X, eu já sei que às vezes essa empresa X tem um preço alto. Então, se essa empresa tem um preço alto, ele está disposto a pagar qualidade. Perfeito. Ou, e é o que eu sempre falo, a gente tem que conhecer o nosso tão bem quanto o do concorrente. Então, se ele me fala a empresa que atende ele, eu também já sei qual é o produto, qual o nível de garantia daquele produto, com quem que eu tô lidando. E aí, a partir daquilo, eu vou saber fazer a minha abordagem. Mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Exatamente. E na pecuária, tudo bem, a gente tem essa parte. Agora, vamos falar de um negócio que eu gosto só um pouquinho. Não, tinha que entrar nesse assunto, não é possível. Ansioso por ele. Não, tinha que entrar. Que é isso, tinha que entrar nesse assunto. Me convença a trocar a ração do meu cavalo. Antes disso, posso abrir um adendo aqui? Claro. Eu trouxe um mimo, não poderia deixar de fazer Mentira. isso. Que legal. Que é exatamente um mimo da Royal Horse. Olha só. Que é... Pode abrir? Pode, é seu, por favor. Que Nossa é Senhora. Exatamente... Você não tem cavalo, me perdoe. Olha, eu queria deixar para os outros convidados essa dica. Essa atitude. Agrade o seu host. Agrade o cavalo do seu convidados, host. Esse podcast aqui vai ser o... Nossa, cara, você tá doido. É um cabresto personalizado. Royal Horse. Da Royal Horse, com a guia. Olha só, tô precisando, inclusive, que eu perdi o meu. E é do Nem tamanho da cabeça do grandão, cara. É do tamanho da cabeça do Fames. Nem eu que tenho cavalo, quero um. Rapaz, gordo, nós vamos dar uma volta domingo. Obrigadão, Ana. Nem eu que tenho cavalo, já quero um. Rapaz... Eu adoro o cheiro desse trem. Essa marca, Royal Horse, é uma marca de propriedade da DM, que é a empresa que eu trabalho hoje, né? E é a única marca global de nutrição equina. É a única que está presente no mundo todo. Então, se você utiliza um produto de nutrição hoje, que é o case de vários clientes nossos, que são competidores... Né? E que levam o seu cavalo para
pro exterior, pra Europa. Então, o cavalo é um animal muito sensível de dieta, você sabe muito bem disso. Exato. Então, a pessoa não quer trocar a ração. Então, a mesma ração que ele compra da gente aqui, hoje no Brasil, ele compra lá fora e ele consegue manter sem alteração de dieta, sem alteração de performance, sem cair desempenho, né? Que é a nossa Royal Horse. Show demais, tá doido. Bacana. E acha em qualquer lugar. Acha em qualquer lugar. Aqui em Goiânia também. Acha aqui em Goiânia em qualquer lugar. Eu tô- Vários lugares. Eu vou falar assim, olha, sua amiga. Ah, tem que ser eu tô fazendo propaganda aqui, velho. Aí, sobre um pouquinho o que a gente estava falando do meu segmento de carreira, né? Então, eu tive algumas transições. Depois dessa época que eu fui gerente de call center, fui gerente de loja, trabalhei com a área de insumos. Eu voltei para o campo, só para eu fazer o link para entender um pouquinho de como eu cheguei em Royal Horse, né? Então, lá eu trabalhava multiespécies na época de loja. Então, eu vendia produto para ave, suíno, cavalo, confinamento, gado leiteiro. Atendia tudo, porque era loja. Atendia muito varejo, né? Que é a venda que a gente chama de venda balcão. A pessoa que vai ali, compra 1, 2, 3 saquinhos. E como também atendia grandes clientes e grandes contas, né? Na época, a gente chegava a atender um Minerva da vida, né? O confinamento no Minerva, com fornecimento de insumos. Então, era do 0 ao 100. Do 0 ao 100. Do pequenininho ao gigante, né? E aí que também me trazia mais um degrauzinho de experiência, que é você saber lidar com o cara e conversar com o cara que dá ponta, que você não pode falar de forma florida e não pode falar termo técnico nenhum, porque ele não vai entender. E também saber se posicionar de uma forma respeitável e que a pessoa vai entender um cara que é técnico, por exemplo, de uma marca, de um Minerva da vida, de um grande frigorífico, né, que tem confinamento e tudo mais. Que eram posicionamentos totalmente diferentes. Então, nessa época, trabalhei muito com todos esses mercados e de lá eu voltei para o campo, numa outra proposta de outra empresa. Eu voltei para atendimento de campo e aí eu virei supervisora de equipe de campo, né, que a empresa trabalhava com uma equipe PJ, né, pessoa jurídica, que eram representantes que vendiam os produtos de nutrição. E eu fazia supervisão dessa equipe dentro de Goiás, focado 100% em ruminante. Dessa empresa de ruminante, eu recebi de novo outra proposta para subir mais um degrauzinho, que é a empresa que eu tô hoje. Então, isso falando de toda a minha trajetória, toda a minha vida. Ficarei um bom tempo na DM, adoro a DM. Aí você chegou na ADM e você assumiu ali a piscicultura, na verdade. Na verdade, eu assumi... Na verdade, não. Esse foi um presentinho que eu ganhei no meio do caminho. Plus. Foi um plus, de novo. Então, quando eu falei lá atrás de estágio e tudo mais, e eu fiz muito tempo de estágio na piscicultura, tinha uma noção e tudo mais, mas o que sempre eu sempre pensei, sempre falei, é que a gente tinha que ser multidisciplinar. Mesmo que você não seja especialista, você tem que saber um pouquinho de tudo, né? E quando eu vim para a ADM, eu vim na proposta de desenvolver o mercado de ruminante, mas eu atendi o mercado geral, que é o que a gente chama de livestock, né? O livestock, ele compreende o ruminante, corte, produção de corte e leite, né? Aves e suínos, o atendimento do varejo, que é atendimento de loja, e o mercado de equinos, né? E na época tinha outro gerente que fazia só o mercado aqua. Só o mercado de peixe. Então, eu vim para ser parceira dele, trabalhar em concomitância ali. Só que o aqua não seria meu. Entrei, desenvolvi, né? Fiz um trabalho em cima disso. Pouco tempo depois, esse colega, ele se desligou da empresa. E essa área, vamos falar, ficou vazia. Ficou sem pai, sem mãe, né? E aí, ganhou uma mãe. E aí, a empresa me pediu para poder assumir o restante, que era a linha aqua. E aí veio também para minha hierarquia trabalhar com aqua, que é a produção de peixe aqui dentro de Goiás, que é o fortíssimo, é a produção de tilápia, né? É o que domina, né? É o que aqui domina em volume de produção, é a produção de tilápia. Em Goiás, não, no Brasil, né? Brasil. Nível Brasil. Geral. Exato. Só por curiosidade, hoje em Goiás, quais são as principais culturas de animais assim que é trabalhada? Quais as principais espécies dentro do peixe, por exemplo? Não, ou não? De peixe, suíno, aviário. Qual dessas principais
Cultura, né? Piscicultura, ele quer saber pecuária, a piscicultura, avicultura, suinocultura. O que pesa mais dentro de Goiás? Então, a gente tem polos de produção. Dentro de Goiás, por exemplo, a gente tem polos de produção espalhado dentro de Goiás inteiro. Nossa, eu chutava ruminante na hora, na lata. Assim. Mas ainda o mais forte é o ruminante. Isso não tem o que ver. Pelo rebanho bovino que a gente tem aqui dentro, nós estamos num lugar em que, com certeza, todo mundo que passou aqui veio e falou muito de boi. Basicamente. Cada estrada que você pega, né? Aquele pontinho branco assim, que você vai vendo bastante. Exatamente. Pra perder de vista. Exatamente. Então, o boi, ele é disparado, o mais criado dentro de Goiás, a economia mais forte dentro da pecuária, dentro da produção, né? É o boi, mas a gente tem polos de produção muito forte dentro de Goiás. No mercado leiteiro, muito forte. A gente tem polos de produção muito forte na piscicultura, de expressividade. Serra da Mesa domina essa parte. Serra da Mesa é fortíssimo. Serra da Mesa, a gente tem as outras bacias aí, o Paranaíba. Que legal. Que é produção de volume, eles dominam por causa do tanque-rede, que você consegue adensar mais, né? Então, a gente tem esses polos de produção. Mas Serra da Mesa ainda é um bom detentor de volume. Ainda. E hoje na ADM, como é que é? Você ainda roda campo? É porque assim, como eu conheço ela, eu sei alguns detalhes. Eu acho muito interessante uma coisa que você faz, que é sempre que você coloca alguém novo na sua equipe, você vai com a pessoa. Você passa um tempo ali treinando a pessoa, por mais antiga que a pessoa já seja de estrada, né? Sim. Isso é pra adaptação dentro da equipe, dentro dos valores da empresa? Ou é uma coisa sua, da Ana Paula mesmo? Os dois. Eu sempre falo isso. Todo mundo que eu trago pra trabalhar comigo, primeiro que eu sempre falo, a equipe é a cara do gestor. Geralmente é assim, né? A gente traz para trabalhar com a gente pessoas até com índole, com cultura parecida do que a gente acredita, né? E eu sempre falo que eu gosto muito de acompanhar de perto. E eu acho que tudo que a gente tá próximo, a tendência é ser muito mais produtivo, é ser muito mais, vamos falar assim, pessoal. Então, se eu tô ali, por exemplo, se eu tô rodando eu trouxe um representante novo pra equipe. Eu começo a rodar com ele pra poder conhecer a região dele. Pra quando ele me pedir alguma coisa, eu saber do que ele tá falando. Ele não tá pedindo besteira, é uma necessidade real. E aí, é a mesma coisa porque eu não falei que a gente precisa conhecer a necessidade do cliente? Sim. O meu representante também é o meu cliente. Porque ele é a minha equipe. Então, o meu primeiro cliente na cadeia ali é o meu representante. Show. Depois dele vem o cliente dele, que ele atende, né? Porque hoje eu faço gestão de equipe. Então, quando eu vou com o meu representante no cliente dele, é para atender uma necessidade dele, né? Então, eu preciso conhecer a realidade, eu preciso entender as demandas dele, eu preciso conhecer a cultura dele e a pessoa que ele é. Até pra gente conseguir ter uma convivência harmoniosa. Legal. Né? Então, se eu conheço ali, esse cara é acelerado. Então, eu já ligo pra ele de forma acelerada, resolve em 1 minuto. A gente consegue. Se é um cara mais tranquilo, às vezes eu ligo pra ele no horário do almoço, pra ter um papo mais tranquilo, porque é o perfil dele, né? Um cara tranquilo demais é só uma mensagem. Exato. Tem gente que eu só resolvo as coisas por mensagem, porque a pessoa também prefere. E aí, pra mim, é pra isso, pra eu começar a conhecer o perfil da pessoa que eu tô lidando. E pra mim, isso reflete 100% em produtividade. Legal. 100%. Vamos falar dos equinos? Podemos entrar nesse vale? Podemos entrar nesse... Como é que foi a carreira no hipismo? Essa é uma parte que eu não conheço. Então, meu pai é policial militar aposentado, né? Tá na reserva hoje. Mas quando ele estava na ativa, ele trabalhou uma época dentro da cavalaria da polícia. E aí, por trabalhar lá dentro, ele descobriu que existia uma escolinha de equitação dentro da cavalaria da polícia de Goiânia. E eu sempre fui apaixonada a cavalo, né? Então, naturalmente, ele chegou em casa e comentou comigo. Falou, lá tem equitação e tal, achei legal. Você quer fazer? Aí eu, bate pronto, né? Na hora. Ofereceu me pavode. Na hora. Aí ele falou, como nada vem de graça, falou, mas tem um adendo. Você vai ter que comprar todos os seus materiais. Então, você junta dinheiro, dá seus pulos. Porque na época, a forma que eu tinha de juntar um dinheirinho era dando aula particular. Então, eu dava aula de reforço,
eu dava uma aula de reposição numa escola, quando o professor faltava, pra eu começar a juntar meu dinheirinho e eu ter um dinheirinho, né? Porque eu ainda tava nova. Isso eu tinha 16 anos. Né? Lá atrás, eu tinha mais ou menos por aí. Você já tava no comercial e nem sabia. Então, já tava no comercial e nem sabia, já tava negociando. Exato. E aí ele falou, você tem que juntar seu dinheirinho e tal. E aí eu comprei, tinha vários equipamentos que eu precisava, que era a bota, o casquete, o culote, espora, que era tudo que eu precisava para poder fazer a escolinha. E aí eu entrei na escolinha de equitação. Que a equitação nada mais é do que você aprender a montar cavalo. E da equitação, você vai para um leque e que você escolhe o que você quer fazer. Então lá, a equitação era dedicada pro hipismo. Legal. Aí eu comecei a montar, eu já tinha bastante proatividade, porque montava cavalo desde criança, então já sabia, já estava acostumada a cair, que é o que faz parte, né? Só cai quem monta. Então eu comecei no hipismo e era paixão. Aí eu descobri que realmente meu pai criou um problema. E aí eu comecei a competir, é um esporte muito caro, né? Então eu nunca consegui investir realmente nele. E chegou uma época que eu tive que parar também por isso, porque era um esporte caro. Mas era o ponto em que eu conseguia me desligar de tudo. Então, na época ali, eu comecei muito novinha no hipismo, né? Mas chegou uma hora ali, por exemplo, que eu estava estudando para passar para a faculdade, em que a única coisa que me desligava era o hipismo, porque a minha cabeça era cheia e tal, o estresse. Eu ia pro hipismo e eu desligava de todo o resto. E ali, eu tava ali e não tava em mais lugar nenhum. O mundo silencia. O mundo silencia. Literalmente. Exato. Ô, Ana, e hoje você atua também direto com os equinos? Atuo dentro da direto com os ADM? equinos. Exato. E você tem um representante pra isso ou você mesmo essa parte é sua? Então, eu gosto bastante de estar junto, mas eu tenho representantes que atendem esse mercado. Ah, legal. Eu tenho um representante específico que ele é muito focado nisso, que é a região de Brasília, que é um dos polos da produção do cavalo, dentro de Goiás, né? Dentro do estado de Goiás, que é o Distrito Federal lá em Brasília. Região de Catalão é outro polo de criação do cavalo. A gente tem muito manga larga machador e a gente tem outro representante lá. E a gente tem várias criações ainda disseminadas. Então, por exemplo, eu tenho outro representante em Jataí. E Jataí e Rio Verde também são polos do cavalo. Quarto de milha, do laço comprido, né? Lugar que a gente tem muita cultura e tem muito pessoal do sul, né? Então a gente tem uma cultura do cavalo muito forte. E aí cada polo desse geralmente tem uma cultura diferente. Então a gente tem em Rio Verde e Jataí ali o pessoal do Três Tambores, do laço comprido. A gente tem em Catalão um pessoal também do manga larga machador. Brasília tem uma galera fortíssima no hipismo, né? Então esses mercados são atendidos pelos representantes e em que eu tô sempre junto, sempre dando suporte, até porque eu sou apaixonada. Então me envolvo, tô sempre junto. Gosta pouco, né? Gosto pouco, tô sempre lá. E também faz parte da minha profissão hoje levar informação, né? Então, muitas vezes, o representante, eu sempre falo isso, o cara que tá ali todo dia, o cliente às vezes tá enjoado já de escutar o que ele fala. E às vezes não tem tanta credibilidade, não tem tanto peso, né? Então, às vezes, vir uma pessoa de fora para poder falar, para trazer conhecimento, para dar uma palestra, igual a gente fez esses dias uma parceria lá com o pessoal do Country Club de Brasília. A gente foi lá para levar conhecimento, que é o que a gente quer. Então, quanto mais as pessoas conhecerem do cavalo, né, sobre a nutrição, sobre as particularidades do cavalo, mais elas vão entender da necessidade de ter uma nutrição adequada. Maravilha. E é sempre o que a gente tenta fazer, e é a função, uma das minhas funções hoje, que é treinar, desenvolver equipe, levar conhecimento, levar um pouquinho mais falando sobre produto, né? O que o produto agrega na qualidade de vida do animal ou na produtividade do animal. E quando você gosta também, acho que além de ser prazeroso, o resultado deve ser bem mais... Eu brinco que quando seu filho gosta de cavalo, você tem que agradecer demais, porque ele não tem tempo nem dinheiro pra cuidar, pra mexer com coisa errada. Exatamente, mas é exatamente isso. A gente foi lá para fazer uma palestrinha de 1 hora. A gente tava esperando 1 hora e 20, fizemos praticamente 3 horas de bate-papo. Seria o que a gente teria aqui também. Só falando de cavalo. E aí a gente teve que encerrar, porque
ó, o tempo estourou, a galera tem que ir outros compromissos. Mas é tudo bate-papo. E quem tá dentro do mercado de cavalo adora isso, né? Não tem coisa melhor no mundo, não. Quer conhecimento, quer saber mais. Aí ele lembra de uma particularidade do cavalo dele, aí ele traz pra gente discutir. E às vezes o problema dele é um problema de outro, né? E aí também já cria aquele link ali de... Nossa, eu também passei por isso e tal. É um animal muito sensível, né? Que exige muito cuidado e exige um cuidado muito próximo. Muito próximo, exato. E assim, e quando a gente fala do cavalo, a gente tem demandas, de novo, muito diferentes. Porque quando a gente fala de... O hipismo é uma demanda, o tambor é outra demanda, o laço é outra demanda, né? Cada o cavalo é uma raça geralmente específica que você trabalha, é uma cadência de serviço, é um gasto energético... Aí você precisa ter manejo diferente para cada tipo, para cada raça, para cada esporte ali que você está lidando. Então tem muita particularidade dentro de vários mercados que tudo se resume no cavalo. Né? É o cavalo, mas... Tudo se resume à melhor coisa do mundo. o leque é extenso. Não, show demais. Ana, e agora a gente encaminhando, infelizmente, pro final, porque, como você disse, a gente fica 3 horas aqui. Onde é que a galera pode te achar? Pode me achar no meu contato pessoal, podemos compartilhar, e pode me achar em rede social, que é @AnaPaulaZootec. Zootec, com 2 Os. Com 2 Os. Alanzeira, onde é que a galera pode te achar? @OAlanPimentel. No que Instagram. É isso? Eu consegui achar esse Alan Pimentel. O Alan Pimentel. Olha o olhar 43 do cara, bicho. Por incrível que pareça, esse nick tava solto lá, eu consegui pegar. Então, @o Alan Pimentel no Instagram, vocês conseguem me achar lá. Legal. E vocês conseguem achar como @alisia.sa. Só queria fazer uma adenda aqui, que a galera tá achando que eu chamo Alísia. Só que é A separado Lísia. Eu chamo Lísia. Não tem o Alísia. É só uma Alísia tal coisa. É porque não é qualquer uma, é Alísia. É Alísia, pô. O Alan. É a Ana Paula, pô. Ana, um prazer inenarrável de verdade te receber aqui. Eu sei que a gente tem muitas horas ainda de conversa, então eu espero que a gente possa te receber novamente. Muito obrigado mais uma vez pelo meu presente, pelo presente do Gordo. Ele vai amar. E vamos comprar Royal Horse. Isso aí. Eu que agradeço, com certeza. Tava ansiosa para vir bater um papo. A gente já tinha falado várias vezes sobre Verdade. isso. Mas exatamente porque a gente sabe o quanto é gostoso estar aqui falando do que a gente gosta, né? E a gente que tá no meio todo dia, é muito bom também a gente tá compartilhando um pouquinho, levando um pouquinho da história, até para que também sirva, às vezes, de até fator motivacional. Com certeza. Né? Para outras pessoas que às vezes estão passando um pouquinho do que a gente já passou, que às vezes vão passar, né? Então, muito obrigado de novo por estar aqui. Contem comigo e com certeza retornarei em breves oportunidades aí. Eu não tenho dúvida que pra molecada que tá formando agora, então, vai ser espetacular. Nossa, vai ser muito vantajoso. Nossa. E se Legal. você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário, seu likezinho pra gente saber que a gente tá no caminho certo. E porque trazer essa figura aqui, meu querido, não foi fácil. Que a mulher viaja, meu Deus do céu. Beijo pra vocês.